Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, amigos, amigas, colegas de jornalismo e também nossos telespectadores aqui do Teoria de Tudo. Estamos no ar com mais esse momento de pandemia ainda, né? Seguimos ainda neste momento. O que nós podemos fazer para melhorarmos o nosso destino? Teoria de Tudo, com o apoio aí de muitos amigos, é uma temporada nova de debates, de pessoas que têm opiniões políticas, posições sociais importantes, e estamos, portanto, juntos para trabalharmos pela nossa coletividade. Estamos ao vivo agora, mas você pode acompanhar os programas nas suas réplicas, não é? Através desta página, do YouTube, do Instagram. É um prazer estar em sua companhia. Eu sou Miguel Brambila e fico muito feliz que você esteja nos dando uma audiência importante. Daqui a pouco nós teremos a presença do Aquilino Dalla Santa Neto, o nosso amigo aí de programa, que está diariamente conosco também, fazendo o seu trabalho. E hoje nós temos a presença do convidado também, o nosso conhecido amigo, ativista político aqui na cidade, já foi assessor político, foi secretário de Cultura, foi candidato a prefeito, é um homem que tem posições e que também tenho certeza que nos trará aí boas ilustrações para o programa. Antônio Feldman, como vai, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Uma alegria falar contigo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para mim é uma alegria a gente poder ter essa oportunidade, esse momento de debate, de troca de ideias, de uma boa conversa. Aliás, queria começar prestando a minha solidariedade, os meus sentimentos a todos que perderam seus familiares por esta pandemia, e agora há pouco eu fiquei sabendo da perda e da morte do meu grande amigo, nosso ex-vereador Flávio Dias. Uhum. Flávio Dias foi vereador, é um homem que militava muito na questão da proteção dos animais, né? E que perdeu a batalha para o Covid neste dia. Tantos amigos, olha, Miguel, eu todo dia, 2 ou 3 amigos, pessoas conhecidas que a gente fica sabendo aí que estão partindo dessa forma, dessa maneira, né, sem poder se despedir, sem poder a família dar um último adeus. Então, nós estamos vivendo realmente tempos muito difíceis, muita gente passando momentos de tristeza profunda, de dor, de sofrimento, de angústia. Aliás, todos nós vivemos esse momento. Mesmo quem não perdeu familiar, eu perdi uma cunhada no ano passado, estou perdendo amigos todo dia. A gente vive, na verdade, com medo, a gente vive numa angústia, incerteza, né? E buscando também se segurar e buscar na nossa espiritualidade, na fé, na esperança, que a gente consiga passar quanto antes por esse momento, né, que as vacinas cheguem com mais rapidez, para que a gente não tenha mais que estar vendo todo dia milhares de pessoas perdendo a vida, né, por este vírus Covid-19. É verdade. Momentos que exigem de todos nós muita coragem, não é, Feldman? Enfim, 14 horas e 5 minutos, como eu contextualizei nesse sentido todo, é a pauta cotidiana dos esforços que nós devemos concentrar para entrarmos numa outra questão depois de divergências possíveis, ideológicas ou não. Eu gostaria que tu, antes disso, contextualizasse, informasse ao nosso telespectador a tua situação política no momento. Como é que está? Sim, hoje eu não estou vinculado a nenhum governo, não estou participando e trabalhando em nenhum governo,
e também não estou em nenhum órgão político. Desde ano passado, em novembro, eu participei das eleições municipais como candidato a prefeito pelo Podemos, que é o partido que tem em nível nacional a liderança do senador Álvaro Dias, né? Aqui no estado temos o senador Lazier Martins, e eu concorri a prefeito porque achava que era a gente que faz parte do meio político. Uma eleição é o momento da gente debater ideias e também discutir as soluções para os problemas de uma cidade, quando é a eleição municipal. E isso me deu essa oportunidade e eu fiquei muito feliz, embora o resultado não fosse aquele que eu esperava, mas do Vitória, a gente acaba crescendo muito num debate e participando de uma disputa eleitoral, Miguel, porque a gente acaba tendo possibilidade de estar presente, estar lá no dia a dia das comunidades, conversando com as pessoas, ouvindo muitas pessoas, construindo um programa de governo, construindo ideias, projetos que, em última análise, vão ser ideias e projetos que têm como objetivo melhorar a vida das pessoas, melhorar as condições de vida das pessoas em uma cidade, do seu bairro, da sua rua, da escola do seu filho, da sua saúde, né, das condições de infraestrutura, de transporte, de esporte, de lazer, de cultura, de moradia da cidade. Então, é um momento riquíssimo em que a gente cresce muito. Então, eu agora parei um tempo, estou estudando, estou buscando formação, estou fazendo um curso de língua, estou aprendendo italiano, né? Porque eu estou fazendo, inclusive, a minha cidadania italiana, e aí estou aproveitando para também aprender uma nova língua, aprender o italiano, e estou estudando também e fazendo um curso de gestão pública, que às vezes é um momento que a gente também para um pouco para poder estudar, poder agregar conhecimento, que também é muito importante. Tenho aí já conversações com alguns setores, em breve eu devo sim também, é a nossa vida, o nosso trabalho, né? A gente estar inserido aí em alguma atividade política, alguma atividade pública, como tu disse, eu que fui, na verdade, assessor do Sartori quando ele foi deputado, chefe de gabinete, fui secretário da Cultura, fui vice-prefeito, fui diretor do Ministério do Desenvolvimento Social em Brasília. Então, a nossa vida, nos últimos 20 anos, pelo menos, desde que saímos do jornalismo, é trabalhar na área pública, e a gente se especializou nisso, né? E a gente gosta, porque também, quando a gente faz a boa política, Miguel, a gente sabe que é uma missão e a gente está a serviço. E estar a serviço é buscar melhorar a vida das pessoas, atender as demandas, necessidades que as pessoas têm. E é isso que acho que, no meu caso, que acaba nos dando a nós aquela satisfação de poder dizer, pude com o meu trabalho melhorar uma situação, melhorar a vida de uma família, encaminhar uma pessoa para resolver o seu problema de saúde, conseguir ajudar a mãe lá a colocar o seu filho na creche. Pô, isso é uma coisa legal que nos dá satisfação de quem trabalha na área pública, e é isso que nos motiva a fazer política. É verdade. E, a tua participação no Podemos foi breve, tu voltou para o PMDB? Não me confirma essa informação, Antônio Feldman? Sim. Eu fiz uma avaliação muito profunda, né? Eu, na verdade, meu primeiro partido, quando eu saí do jornalismo, e eu era editor de política do Jornal Pioneiro, meu primeiro partido que eu me filiei foi o PMDB, quando eu saí lá no final de 96 do Jornal Pioneiro, onde eu era editor de política, para começar a trabalhar, na época, com o então deputado estadual José Ivo Sartori. Sartori era deputado estadual, eu fui trabalhar com ele na Assembleia Legislativa. E aí foram 20 anos de militância, 20 anos de trabalho no PMDB. Aí como assessor, como chefe de gabinete,
como secretário da Cultura de Caxias, como vice-prefeito e como diretor do Ministério do Desenvolvimento Social. Daí, depois, para poder ter oportunidade também de concorrer, porque às vezes um partido grande, Miguel, muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar espaço, né? Sim. E para colocar o nome à disposição para poder concorrer. E quando tu está num partido, é como tu está num time de futebol. Tu tenta buscar o teu espaço e tu tenta se colocar e também ser uma oportunidade e ser uma opção de candidatura. E aí eu tive que sair para poder concorrer. Eu concorri a deputado federal, concorri a última agora a prefeito pelo Podemos. Mas aí eu entendi que também para não ficar passando muito de partido em partido e muitas vezes dar um passo atrás, né, reconhecer que a gente às vezes não era aquilo que a gente queria, mas às vezes só vai saber quando tu experimenta aquilo, né? Eu achei que era melhor eu dar um passo atrás, reconhecer, voltar atrás, voltar ao partido onde eu sempre estive, onde eu fiz grandes amigos, onde eu trabalhei durante 20 anos, voltar atrás, mas assim, como mais uma pessoa sem ter agora, e não tenho nenhuma pretensão de voltar a querer ser candidato. Eu acho que às vezes agora é melhor a gente parar um pouco, redimensionar, fazer Teve um pequeno congelamento na imagem do Antônio Feldman. Daqui a pouco ele volta. Eu vou aproveitar esse espaço. Agora voltou? Voltou. Então, voltou. Eu estava dizendo que, então, volto para o PMDB como mais um militante, como alguém que já teve a vida toda militando nesse partido, mas sem entrar querendo se colocar para algum cargo futuro, não, né? Buscar estar no partido onde que eu sempre estive, buscar ajudar, colaborar, certamente participar das próximas eleições, mas no momento eu não tenho nenhuma pretensão de ser candidato, por exemplo, na eleição do ano que vem, né? Não é essa, né? Vou estar no partido ajudando aí, vendo quem o partido vai escolher para poder ajudar. Certamente o partido deverá ter seu candidato a governador ano que vem, candidato a senador, candidato a deputado, presidente da República, se não tendo um candidato em que vai apoiar, e eu estando no partido, é claro que a gente vai seguir essa orientação e fazer a campanha, ajudar os candidatos que vão se apresentar pelo PMDB de Caxias. Legal. Eu vou chamar para o programa, Antônio Feldman. O Teoria de Tudo está no ar, agora 14 horas e 14 minutos. É compreensível hoje em dia que haja algum sinal de internet variável, mas eu sou do tempo do rádio AM. Então, muitas transmissões foram bem piores que isso. Nós estamos hoje com a democracia da tecnologia muito mais avançada. No final, nós vamos falar um pouquinho da nossa parceria no Rock Park também, mas porque nós trazemos aqui pessoas conhecidas pelo exercício do jornalismo, mas não é um programa de compadre, não, né? Ontem nós entrevistamos o Vitor Hugo, eu vou chamar o Aquilino para o programa, que político experiente, com todo o respeito da democracia, a gente pode brincar um pouquinho sem malícia nenhuma, mas falar posições divergentes, que afinal de contas o objetivo é crescer, não é? Aquilino Dalla Santa, filósofo, articulista, jornalista, radialista, está na linha conosco. Boa tarde, Aquilino. Oi, boa tarde, Miguel. Tudo bom? Toninho, prazer em te rever também. Bem, Aquilino, boa tarde, prazer é meu também. Qual é a tua questão? A palavra está contigo, Aquilino, para nós conversarmos aí com o Toninho. Pois é, eu estava ouvindo agora, eu cheguei atrasado, mas deu para ouvir algumas coisas, mas a princípio, Toninho, a gente conseguiu ouvir algumas coisas que tu tinha colocado antes, e o problema é que Caxias se tornou uma cidade difícil de se fazer política, porque tu vê pessoas com tradição, ou não se reelegem, ou até não se elegem.
entende? A nível, não só a nível, na questão de majoritária a prefeito, mas a vereadores também, a deputados, inclusive, né? Vê que existem pessoas com uma trajetória, né, interessante, até atuante, e depois, na hora do voto, né, tem outro resultado. Tu atribui a que isso aí, Toninho? Já entrando, te perguntando, tu atribui a que as pessoas que são tradicionais daqui, que são oriundas daqui, que foram embora, que morreram, ou pessoas que novas pessoas que vieram morar e não conhecem o perfil dos candidatos tradicionais? Tu atribui a que esse esvaziamento e essa aventura que o eleitor faz, né, com nomes novos na política aqui, que depois até, a princípio, alguns decepcionam até? Olha, Quirino, acho que tu pega bem, tu coloca bem uma situação que a cada tempo acontecem fenômenos políticos, e hoje o que a gente sente é que há uma aversão e até uma rejeição ao chamado político tradicional, aquele que às vezes está há um bom tempo na política, mesmo que tenha serviços prestados, relevantes serviços prestados, que, claro, vai ter também as suas situações que possa ter motivo de crítica, porque ninguém é perfeito. Mas a cada tempo surgem certos fenômenos e que acabam, por exemplo, afastando e não reconhecendo o trabalho de pessoas que estão aí no dia a dia, dando espaço para outros que venham de tempo em tempo, mas que aparecem como, às vezes, messias, salvadores da pátria, que vêm como a moda, né? Que vêm com um discurso bonito, mas que não convivem, não conhecem a nossa realidade, que não conhecem a nossa história, e que não estão aqui no dia a dia, e que não forjaram a sua história política aqui na cidade. Eu vou dar um exemplo. Aqui no ano passado, na última eleição para deputado, Caxias do Sul, com mais de 330 mil eleitores, não elegeu nenhum deputado federal. E candidatos de fora, que não via, que não tinha nenhuma relação com Caxias, fizeram mais voto do que a grande maioria dos candidatos daqui, que mora aqui, que tem 10, 15, 20, 30 anos de vida aqui de Caxias do Sul. Eu sou um exemplo. Eu estou há 38 anos em Caxias do Sul. Eu vim a Caxias para estudar no seminário, para padre. Comecei lá em 1984, 85, fazer pastoral nos bairros da periferia, lá da Zona Norte. Né? Fui secretário da Cultura. Dentro do meu mandato, nós conquistamos o título de Capital Brasileira da Cultura. Como assessor do deputado Sartori, do prefeito Sartori, como vice-prefeito, tanto a gente trabalhou, e daqui um pouco eu concorro a deputado federal, faço pouco mais de 4 mil votos. Uma pessoa que vem lá de fora, que nunca esteve aqui em Caxias do Sul, né, vem aqui, faz um discurso bonito, tem dinheiro e faz uma plataforma bonita nas redes sociais, faz 4, 5 vezes mais voto do que eu. Será que isso é uma distorção, uma anomalia do sistema político e nós precisaríamos introduzir, por exemplo, o voto distrital? Ou isso é um fator em que realmente não é importante eleger um deputado que mora e que tenha sua história dentro da cidade? Hoje nós estamos vendo, quando as lideranças aqui de Caxias precisam, né, de um governo federal, precisam de recursos de outras esferas, vai ter que buscar políticos que não são daqui de Caxias. Tudo dificulta mais. Porque se tu tem um deputado de Caxias, abre as portas em Brasília, abre as portas nos ministérios, com o presidente, com o governo do estado, com as entidades, e nós poderíamos ter 3, 4, 5. E não é falta de opção. Porque na última eleição para deputado aqui em Caxias, federal, nós tínhamos da direita, da esquerda, do centro-direita, da centro-esquerda, tinha gente de todos, não era falta de opções, né, gente? Pelo amor de Deus, nós tínhamos, acho que, né, Quirino, 15, 20 candidatos a deputado federal.
Se os eleitores de Caxias votassem, pelo menos na grande maioria, em candidatos de Caxias, eu não diria nem todos, mas nós poderíamos ter feito 2, 3. E nós já tivemos casos e épocas em Caxias que nós tivemos 1, 2, 3 deputados federais de Caxias, quando nós tínhamos bem menos eleitores. Agora que nós temos 330 mil, nós não temos nenhum deputado federal. Isso é ruim para Caxias. Aliás, e não só para Caxias, na nossa região, pegando aqui os 30, 40 municípios da nossa região, que dá mais de 500 mil eleitores, nós não elegemos nenhum deputado federal. Hoje nós não temos deputado federal, não temos governador, não temos senador, não temos secretário de Estado, não temos ministro, não temos ninguém de Caxias. A nossa representação política de Caxias é a menor de todos os tempos. Por quê? Porque o eleitor votou em candidatos de fora. Agora, isso vale uma avaliação, vale uma análise, né? E tem que buscar, nós que somos daqui também, fazer autocrítica, buscar entender por que acontece isso, né? E que a gente possa ver aonde a gente errou também, para poder, nas próximas eleições, a gente corrigir isso e buscar que a gente tenha a nossa representação política, principalmente em Brasília, com deputados, que é tão importante para a nossa cidade. É verdade. E não na mesma proporção, eu creio, e no grau de importância, esse fenômeno se repete no futebol, onde nós temos mais torcedores da dupla Grenal do que da dupla Caju. Isso, e, aliás, esse é um problema antigo. Sobre o voto distrital, Aquilino, eu acho que é um assunto que nós poderíamos explorar um pouquinho mais. Tu acha também esse caminho? Aliás, dentro dessa ideia, eu queria também introduzir ao debate a questão nacional. Nós temos aí, depois que o Aquilino falar, Feldman, eu gostaria que tu analisasse junto com a questão, esse problema que nós estamos enfrentando aí na questão da administração da pandemia. Mas primeiro, Aquilino. Eu concordo com o Feldman. Também houve aquela época de ouro que Caxias viveu, né? Com o governador, o Rigoto, né? Deputados federais, o próprio Rigoto, o próprio Sartori também teve por lá, teve com ele lá em Brasília, 2 anos. O próprio Pepe Vargas, né? Deputado estadual aqui. Isso, o Assis, inclusive. Mais antigo, Assis, Melo, Fatione, o Júlio Costa Milan, né? Então, foi uma época sensacional. Eu só tínhamos o quê? Tínhamos metade, tínhamos metade dos eleitores que temos hoje. Com metade dos eleitores, nós elegimos 2, 3 deputados federais. Pois é, mas a impressão que dá que, né, que 70%, 80% dos eleitores de Caxias, né, até alguns nasceram aqui, mas a família dele, o pai, né, veio de fora, então vota lá na pessoa de Vacaria, lá da fronteira, tudo mais e tal, vota nos candidatos lá porque conhecem as famílias lá, são conhecidas e tudo mais. É que nem o deputado Van Hatten, né, que era suplente de estadual e fez 300 e tantos mil votos. Aqui em Caxias parece que foi o quê? Parece que foi 70, 80 mil votos. O voto no time de futebol, né? O Darley. Sim, também. Hoje tem, claro, a segmentação da política. Tu vota porque tu tem ligação com a pessoa porque ele é da tua igreja, ou porque é do teu time de futebol, ou porque ele é de uma certa corporação que tu representa. Então tem essa segmentação. E aí acaba entrando gente de todos os lados. O dado que eu tinha é que só para deputado federal, mais de 175 candidatos fizeram votos em Caxias do Sul na última eleição. Aí acaba não elegendo ninguém da nossa cidade, e aí está o prejuízo para Caxias de não ter nenhuma representação hoje da nossa cidade lá no Congresso Nacional. Exatamente, mas também não dá para deixar de atribuir o seguinte, né? É que o eleitor tipo, se reservasse, Bramila, 15, 20 minutos, 30 minutos por dia para se politizar um pouco mais, para acompanhar um pouco mais a política e saber o que cada candidato, o que cada político realmente representa e faz, né, eu acho que poderia haver um certo equilíbrio nessa questão de eleger pessoas que são daqui. Também tem isso, é a falta de consciência política. De empatia com o candidato. Porque também, vamos convir,
que é chato o horário eleitoral. O nosso eleitor está com dificuldades de dar credibilidade à classe política, infelizmente. Mas também basta ver o não uso de máscaras, a dificuldade de uma política coletiva, etc. Só um espaço, eu quero mandar um abraço para Luiz Antônio Grisson, que curtiu o nosso programa e está nos assistindo. Muito obrigado. Na questão do voto distrital que o Miguel levantou, isso aí, a questão do voto distrital, eu acho que o Toninho saiu da tela. Daqui a pouco ele volta. Vamos lá, fala. Acho que a questão do voto distrital já faz algum tempo, né, que isso aí tramita e não se define. Eu concordo com ele, eu acho que poderia ser aí uma solução, né, para pelo menos reconhecer, né, cada candidato e cada representante de cada região. Eu acho que teria voto para todo mundo, né, em todas as regiões. Tem um sistema que seria o voto distrital misto, né? Que teria o candidato do distrito, que eles chamam, Caxias seria um distrito, obrigatoriamente teria o candidato elegeria deputado daqui, e poderia daí pegar também uma outra parte, dando também candidato de fora, mas tu teria obrigatoriamente o sistema em que, por exemplo, Caxias, pela representatividade, pelo número de eleitores e a região aqui da Serra Gaúcha, com, por exemplo, um sistema distrital misto, obrigatoriamente tu teria daí uma lista de nomes que seriam de candidatos daqui, da região. Então, tu teria essa garantia. Por exemplo, agora a gente está vendo todo um movimento para conseguir concluir as obras de ampliação do Hospital Geral. O que está acontecendo? A SIC, a Câmara de Indústria e Comércio, mais os empresários que tem que se mobilizar, não que não pudesse, é bom, é importante, mas eles têm que fazer o trabalho político. Se nós tivéssemos um deputado, um senador, 1, 2, 3 deputados federais, estariam lá com emendas parlamentares, estariam mobilizando com os ministros, né, e tendo essa sua pauta levada, estando lá em Brasília com o mandato do deputado daqui de Caxias, né? É o que nós não temos, é o prejuízo que nós estamos tendo. A impressão que dá, Toninho, é que o legado dos deputados federais que a gente teve por aqui não foi muito bom. O legado deles. A impressão que dá foi essa, né? O Costa Milã, o Rigoto, outros, o Facione, mas eu acho que não é o caso, né? Eu acho que eles representaram a região de forma, né, digna, até. Então a questão é o eleitor. E tu não pode proibir dos outros candidatos virem aqui, como disse, porque, como tu disse, Miguel, muito bem, hoje nós temos talvez mais torcedores do Inter e do Grêmio em Caxias do que do Juventude e do Caxias. Por quê? Porque nós somos uma cidade que atraiu imigrantes. Então as pessoas vieram para cá de outras cidades, de outros estados, inclusive, e trazem consigo aquela bagagem cultural e aquilo que eles já têm de outro lugar onde eles vieram. Então é normal que, eu sei muitos casos de políticos, por exemplo, que são lá da fronteira, que quando é época da eleição, eles vêm aqui em Caxias, eles sabem, identificam os moradores lá da fronteira que moram em Caxias, e eles vêm aqui e buscam o voto, só que o eleitor mora aqui, ele paga o imposto aqui, ele usufrui dos serviços públicos aqui de Caxias, né, e ele teria que escolher, eu acho, um candidato, um deputado aqui de Caxias, porque quando ele precisar alguma coisa da sua cidade, ele tem mais facilidade de chegar no deputado da sua cidade, porque o deputado mora aqui, tem família aqui, tem sua história aqui, tem os seus assessores aqui, teve a sua vida aqui, e ele tem obrigação e tem mais responsabilidade com a cidade onde ele mora, né? E isso tem que ser passado para o eleitor que não tem essa consciência, porque a maioria não tem. Vou passar a palavra para o Aquilino, nós estamos 14 horas e 30 minutos, e porque eu acho que é tempo já passado de se aperceber que esse fenômeno, pela procura de mão de obra, na Randon, na Marco Polo, nas grandes indústrias, traz muitas pessoas que vêm até de outros estados. Caxias cresceu como cidade, se transformou numa metrópole, quase, né, uma região metropolitana já, né, se ligando com os outros municípios, inclusive, em alguns casos que são pequenos municípios, quase cidades dormitório.
mas a mentalidade ainda é do imigrante italiano, que tem aí o seu senso de propriedade municipal. E se não for passado isso, porque o voto distrital talvez esteja distante do debate, ainda mais neste momento, como o parlamentarismo, por exemplo, vai continuar o problema. Sim, eu concordo contigo, isso aí tem que ser esclarecido para o eleitor. Por exemplo, o Hospital Geral. O Hospital Geral é um problema, né? Que as pessoas vêm de todas as cidades da região Nordeste, né? Usam os serviços e só os deputados de Caxias que vão atrás dos recursos. A gente não se ouve falar de deputados aí de outros municípios que ficam trabalhando aí para trazer verbas para o Hospital Geral. É um problema, isso aí tem que ser esclarecido. E a gente só falou na saúde. Tu pega a questão do transporte, da situação das estradas, enfim, as pautas nossas que temos aqui de Caxias, elas estão lá sem nenhum gabinete, sem nenhum deputado. Algum que outro deputado que fez voto aqui tem isso, mas tem com outros 30, 40, 50, 60 municípios, que fez voto em outros 560 municípios. Se nós tivéssemos um deputado eleito por Caxias, com uma votação maciça aqui de Caxias, ele teria, sem dúvida, pauta prioritária aquilo que é de Caxias. E aí ganharia a cidade de Caxias. O que nós temos que começar a dizer para as pessoas, e isso, acho que numa campanha, se você votar num deputado que não é de Caxias, a cidade de Caxias vai sair perdendo porque não vai ter o seu representante depois lá em Brasília. E é um prejuízo para a cidade. Ele vai precisar da água, ele vai precisar da luz, vai precisar da escola municipal, da escola estadual, porque já vem em condições, quando é um migrante interno de cidade, vem com filhos às vezes. Então, isso eu acho que a falha é das lideranças que não estão transmitindo essa compreensão para o eleitor. Exatamente. E tu sabe que o deputado, mesmo tendo feito 70, 80 mil votos aqui, ele vai representar, o Toninho falou bem, ele vai representar a sua região lá na outra região do estado. Ele não vai ficar se lembrando, ele vai se lembrar só na hora da reeleição. Ele fez 10, 15, 20, 30 mil em tal cidade. Aí, porque ele não mora aqui, né? Ele não tem que todo fim de semana vir para cá, andar nas ruas de Caxias e não vai estar aqui no dia a dia. Daí a cobrança é muito menor, né? Claro. Toninho, é o seguinte, na questão, eu posso fazer uma pergunta, né, Brambila? Claro. Posso. Nessa questão aí que a gente está vivendo, aí, esse caos aí da crise sanitária pela pandemia, que está afetando a economia também. Ontem teve uma manifestação aqui na frente da prefeitura das pessoas que representam os bares, restaurantes e comércios do mesmo ramo, aí, paralelos, inclusive. O que tu pensa? Tu acha que tem que flexibilizar? Porque tu foi pré-candidato a prefeito, eu te entrevistei na rádio WAB, lá, inclusive, junto com o Abrelino Frisso, na qualidade de pré-candidato. Vocês deram uma excelente entrevista, colocando seus pontos de vista. Mas naquela época ainda não existia essa crise sanitária. A gente até imaginava que isso, né, no final do ano aí, iria ser meio que controlado, porque a gente imaginava que não sabia quando ia vir a vacina e a vacina poderia ter vindo já. A questão, o fato é esse. Mas o que tu entende? Tu na qualidade de pré-candidato, o prefeito está agindo de forma coerente ou não, o governador? Tu acha que deveria seguir o protocolo, a vontade do presidente? O que tu entende por isso? Eu acredito assim, que, em primeiro lugar, acho que o princípio básico tu não pode radicalizar e achar que tu tem uma posição extremada ou radical que vai resolver. E nem existe solução fácil. Precisa ter muito diálogo, tem que buscar contemplar todos os interesses de todos os segmentos de uma sociedade, que são legítimos. Eu tenho que entender que eu tenho que preservar a vida, em primeiro lugar, com certeza. Mas, às vezes, a gente tem falsos dilemas. Por que eu vou achar, quem que vai me provar que se eu abrir o meu comércio lá pequenininho,
significa que eu estou indo contra quem defende a preservação da vida. Isso é um debate, e quem coloca isso aí não está contribuindo para um bom debate. É preciso buscar entender todos os interesses que existem de uma cidade. É complexo, não pode se vir com ações assim simplistas ou achando que a gente vai ter a solução para todos os problemas. Tem que buscar entender e fazer com que todos os setores de uma sociedade tenham implementados e tenham os seus interesses atendidos. Por exemplo, eu não acho que o pequeno comércio ou o comércio tendo possibilidade de ele estar utilizando todos aqueles cuidados, né, essenciais que se exigem, como, por exemplo, de não deixar muita gente dentro do seu estabelecimento, usar a máscara, usar o álcool gel, não aglomerar, né? Se ele atender isso aí, ele pode estar com o seu estabelecimento aberto, né? E a fiscalização tem que ser muito rigorosa em cima, sim, de aglomerações que não são essenciais no momento, como festas clandestinas, né, outras situações. Eu vejo que aqui em Caxias do Sul, o prefeito Adiló, a prefeitura, né, está fazendo um trabalho, acho que muito sério nesse sentido, um trabalho que não é radical e nem extremista, está ouvindo todo mundo. Eu sei que tem protestos, são normais, é muito difícil. A gente não pode achar que nós temos a solução para tudo. Tem gente com dificuldade, passando dificuldade, pessoas que estão perdendo os seus negócios, que o seu negócio, que é a sua atividade principal, é essencial para ele, é a atividade dele, que é o seu negócio que garante a sua sobrevivência e da sua família, né? Então, assim, tem que ter só o cuidado de não radicalizar e cuidado de não politizar e ideologizar muito a questão. Porque eu sou mais ligado ao presidente, então eu tenho que pensar 100% daquilo que diz o presidente. Não, a gente pode divergir. Acho que tem que buscar os cientistas, a saúde e o comitê de saúde, dando ao prefeito, por exemplo, as informações para que ele tome as decisões. Tem que envolver os segmentos produtivos da economia da cidade, para que a gente possa atender e ouvir e ser ter uma ação muito equilibrada, ação com equilíbrio, né, buscando entender, compreender e atender todos os interesses que são legítimos de uma comunidade. Essa questão, inclusive, para colocar como informação essa dificuldade dos garçons e garçonetes e associados, aí bares, mas autônomos principalmente, profissionais que não são empresários, está na pauta da resposta. Para que o nosso telespectador saiba, aconteceu a reunião ontem, segundo informações, o prefeito Adiló disse que vai levar o pleito à AMESNE no exercício da cogestão para tentar encontrar um caminho. E a expectativa está posta, porque as pessoas estão passando necessidades, realmente. Eu não lembro exatamente qual é o município, mas, por exemplo, na questão da representação que nós estávamos falando agora, da questão política, o município aqui do Rio Grande do Sul criou um auxílio emergencial municipal, para que a questão econômica não se agrave tanto. Se houvesse, por exemplo, uma assinatura de verba de algum parlamentar representado por Caxias para ajudar a economia da cidade, só pode gastar em comida, em gás e algo parecido com isso. Não pode gastar em outra coisa. Enfim. Pois é, só complementando o que eu disse, assim, a gente tem que ter cuidado de não intoxicar o debate apenas com o viés político, eleitoral e ideológico, né? Na eleição, tu disputa e lá tu discute a questão eleitoral,
política, ideológica, numa eleição. Quando tu é governo, tu tem que buscar saber que tu tem vários diversos interesses de uma sociedade, numa cidade, em que todos são legítimos e que tu tem que buscar atender e ouvir e harmonizar esses interesses. Claro, a prioridade absoluta agora é defesa da vida e a vacina, porque a gente sabe, é isso que vai resolver, inclusive a questão econômica, que vai resolver e restabelecer a normalidade econômica é a vacina, porque vai reduzir a transmissão, vai reduzir as mortes e nós vamos voltar à normalidade. Então, um prefeito hoje, a sua equipe, tem que buscar fazer todos os esforços, né, para que o maior número de habitantes do seu município vai ser a solução para a retomada da normalidade, inclusive da melhoria do seu ambiente econômico da cidade. Sim, mas o problema, Toninho, o problema não é a questão, eu concordo, o vilão, o inimigo da economia não é o distanciamento, é o vírus, as pessoas não entendem. Claro, agora, a gente quer entrar na questão, a gente também não pode esquecer daquela questão negacionista. Então, é o negacionismo que está atrasando o processo também, muito, enquanto não vem a vacina. Porque tu sabe que vai demorar, a vacina vai demorar, até para vacinar todo mundo vai, né, talvez até o ano que vem. O problema é que agora assume outro ministro da Saúde, e eles já iam implementar critérios, né, para confirmação de morte da Covid. Porque eles ainda estão duvidando que todas essas 300 mil mortes são atribuídas à Covid. Aí voltaram atrás, porque aí pensaram, é demais isso. Então, o Pazuello saindo faz um discurso, né, dizendo que não pôde fazer um bom trabalho porque o Congresso lá tinha deputado pedindo dinheiro para ele. Daí inflamou, acendeu a luz amarela lá, o próprio Lira começou, né, até avançou o sinal e hoje o Bolsonaro foi atrás. Então, o que acontece? Então, esse discurso negacionista, que nem aquela médica de Camaquã, que deu uma dose, né, de cloroquina diluída para 3 pessoas morreram. Então, também, aquele kit, né, de tratamento precoce, lá, ivermectina, né, a cloroquina, isso aí não tem comprovação. Então, eu acho, assim, que o governo também atrapalha, o Ministério da Saúde atrapalhou bastante até agora. E isso também, isso influencia para um resultado negativo. Mas por quê? Porque aí que há o erro. Eu acredito que, nesse sentido, o governo federal errou lá desde o ano passado, porque tentou imprimir uma linha, uma ideia que era muito mais política, ideológica, do que factual, do que baseada na ciência. E aí prejudicou, porque nós podíamos, desde o ano passado, sem dúvida, e sim, o governo federal, ter negociado com os laboratórios e ter fechado contratos de compra desde o ano passado, e certamente agora nós estaríamos numa situação bem melhor. Hoje nós estamos com apenas 6, 7% da população, 7% apenas vacinado com a primeira dose. Né? E aí, por exemplo, Israel já está com mais de 50%, 60% com as 2 doses. Da primeira dose é quase 90%. Então, sim, tanto que agora a gente está vendo, em nível do governo federal, uma mudança, uma tentativa de mudança do discurso, reconhecendo, sim, que é preciso agora reforçar a compra, aumentar o número de vacinas, porque a solução é a vacina. E não tem nenhum outro medicamento. Não existe medicamento que venha, e está comprovado, né, que venha a combater o coronavírus. Não tem medicamento. A vacina é a única solução. Mas aí, infelizmente, aí quero entrar em outra seara que prejudicou muito e que é um fenômeno desse novo século, desse novo tempo, que são as fake news.
é muita informação falsa circulando, né, e que foi jogada para a população, e aí ninguém mais entendeu nada, nós viramos uma verdadeira torre de Babel, em que virou uma discussão em que todo mundo tinha razão, e acabamos nos prejudicando, tendo prejuízos enormes nessa nossa caminhada de combate ao coronavírus, em função dessa praga do fake news, das informações falsas, que acabou circulando e promovendo um bate-boca, inclusive entre as autoridades, e que atrasou a vacina, nos atrasou e nos criou grandes problemas. Não sei se vocês concordam também com isso, Aquilino e Miguel. Sim, eu acho que a rede social, eu cito isso recorrentemente, como disse o Umberto Eco, o autor de O Nome da Rosa, o escritor italiano, que deu voz a um mar de idiotas. Idiotas que divulgam fake news e idiotas que aceitam fake news. Política, a mentira política sempre aconteceu desde Roma, nas votações de Roma e no Partido Comunista, nazista. Então, talvez não nessa dimensão, né? Não tanto quanto, porque hoje todo mundo tem um celular, tem seu iPhone e tem recebido informações de grupos de WhatsApp. Tu não sabe mais distinguir o que é verdade e o que é mentira, o que é o bem do que é o mal. Então isso acaba minando, intoxicando o debate, e nós sim tivemos prejuízos enormes, porque isso foi um fenômeno que atingiu todo mundo, nas esferas de poder, né, estavam se usando informações que depois se comprovou que eram informações equivocadas e que criaram prejuízos grandes, e nós estamos falando de vidas, né, que às vezes foram perdidas em função disso, que se acreditou que o remédio tal poderia curar, ou que aquele procedimento deveria ser utilizado porque aquilo que o meu líder lá defendeu, eu vi o meu presidente falando, então é o certo. Isso aí não é. Então, isso sim, isso está comprovado, não é de hoje. A gente tem que dar voz e buscar ver o que é ciência, porque a ciência é que estudou, que demonstra com estudo e cientificamente realmente o que é melhor, nesse caso, para combater o coronavírus, que é a vacina. Agora, será que isso nós descobrimos só agora? Isso aí, no ano passado, se nós tivéssemos majoritariamente os nossos líderes políticos ter entrado num acordo e entendido que sim, não, vamos ouvir a ciência, vamos fazer de tudo para que tiver nosso alcance, nos planejar e buscar fazer acordos com os laboratórios para quanto antes nós termos a vacina, certamente nós não teríamos agora nessa situação de ter passado, infelizmente, esse número de mais de 300 mil mortos. Nós podíamos ter evitado, sim, muitas mortes se nós já tivéssemos trabalhado com um pouco de, se não um consenso, com uma ideia majoritária e uma ação majoritária desde o ano passado de buscar desenvolver e comprar a vacina, que nós estaríamos com uma situação bem melhor, como os países que fizeram isso estão demonstrando que estão numa situação bem melhor. É verdade. Nós tivemos, só para concluir, infelizmente, o divisor de águas nisso foi o presidente da República, que se colocou, o Jair Bolsonaro, na posição contrária de tudo isso que tu falou, Toninho. 14 horas e 50 minutos, 50 minutos de programa. Aquilino, encaminhando já ao final para que a gente possa também avançar. Aqui não vai conseguir se explicar tudo, mas o Toninho vai entender o que eu vou dizer. Vou deixar as perguntas no ar para quem nos assiste. Por que
Por que não comprou? Por que o presidente não comprou as 70 milhões de doses do ano passado que a Pfizer ofereceu? Que começariam a vacinação em dezembro. Hoje estaria dentro da normalidade e tudo isso não precisaria estar acontecendo. Por que teve o gabinete do ódio administrado pelo filho dele lá dentro, em Brasília, até pouco tempo, que foi o grande responsável pelas grandes fake news, né, do vírus chinês, que era ideológico, que era uma conspiração da China contra a economia do Brasil, contra a economia do mundo. As pessoas foram atrás disso. Por que o negacionismo, de não precisar usar máscara, de que a cloroquina, que é para malária, a ivermectina, que é para o piolho, isso resolveria o problema? Então, agora se volta atrás dizendo que é o grande salvador. Então, esses porquês, Toninho, as pessoas têm que se questionar, sabe por quê? Para não elegerem de novo aqueles falsos líderes. E eu não me refiro só a falso líder a nível nacional, ou falsos líderes a nível nacional, e me refiro a municipal e estadual também. Aí as pessoas veem que tem as pessoas que têm condições, com uma boa intenção, concorrem, fazem ali 3, 4% de votos e vem uma pessoa que não se conhece a trajetória e não sabe nem o que conhece, o que vai fazer e é eleito. Então, queria colocar essas questões, porque a gente também, quando tudo isso passar, Toninho, não vai ser os culpados que vão ser... não interessa os culpados, não interessa quem acusou e quem foi o culpado. A única coisa que vai restar vão ser as vítimas. Tá? E se até o final do ano, ou antes disso, a gente alcançar a marca de mais de 500 mil mortos, aí vai ser difícil, porque a vacina vai demorar. Acho que dentro do que tu fala aí também, para ir já concluindo, Aquilino, eu sempre digo, cuidado quando vem alguém, e não só do meio político, né, em qualquer área, que vem te oferecer vantagens, facilidades, discurso bonito e fácil. Não existe. E cuidado também com os líderes que vêm com o discurso radical, extremista, né? Eu tenho nojo ao fanatismo, aqueles que acham que estão sempre com a verdade. Esses, a história mostrou que são líderes que acabam levando as pessoas à morte, criando caos, porque não existe solução fácil e não existe salvador da pátria, não existe Messias, não existe... O que existe são líderes conscientes que chamam a responsabilidade de todos. E chamar a responsabilidade de todos é saber que nós não podemos apenas esperar dos outros, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser cidadãos que sabemos que, além de direitos, temos nossos deveres. E se nós também não cumprirmos e não andarmos dentro daquilo que nós temos obrigação com os nossos deveres, nós vamos estar também ajudando a criar um clima de que não vai ser bom para ninguém e vamos estar também não contribuindo para a solução dos problemas. Então, no que vem nós temos eleições. Eu sou entusiasta de uma linha política que seja do bom senso, da sensatez, do equilíbrio e cuidado, nunca ouvir aqueles que estão nos extremos, tá, fazendo... Estamos apresentando aqui, deu um pequeno corte, daqui a pouco volta. Agora, Aquilino, quero aproveitar o espaço e mandar um abraço também para, já falamos, Toninho, para minha irmã, Paula Brambila Farras Breyer, que mora em Encruzilhada do Sul e está nos escutando, compartilhou nosso programa e está curtindo. Um grande abraço para eles também, né? Toninho, então, para concluir, 54 minutos de programa, nós vamos até 59. Eu acho que o Aquilino compreende também. Nós entendemos aí, perdemos o Toninho de novo. Daqui a pouco ele volta para a conclusão, Aquilino. Eu acho que é isso. Eu acho que ele deixou uma mensagem interessante, né, para quem conseguiu acompanhar até o fim. E eu concordo com ele em vários pontos. Só que tem que destacar isso, né? Os responsáveis por a gente não estar vivendo uma situação melhor tem que ser lembrados, sim, tem que ser lembrados para que as pessoas façam a sua reflexão
né, basicamente, principalmente na hora do voto novamente, porque o ano que vem é ano de eleição. E mesmo que não fosse, a gente estaria falando aqui a mesma coisa, tá? O mundo não é o mundo não anda apenas em volta de eleições e de política. O mundo a política ela abrange a nossa vida em quase tudo, em tudo que a gente faz. Mas também a gente não tem que ficar só em função de política e análises políticas. Mas então eu concordo com o Toninho nessas questões, mas eu acho que a consciência e a capacidade de reflexão de cada um tem que começar a valer agora. Toninho, muito obrigado pela tua participação. Queremos você de volta no programa. Foi uma honra, meu caro amigo. Saudades do Rock Park. É verdade. Para quem não sabe, quando a gente estive como secretário da Cultura, nós tínhamos uma série de ações e projetos, e um dos projetos era o Rock Park, que levava a música, o rock, e também tinha outros gêneros, enfim, outras atividades culturais para os parques, para os bairros, para a periferia, e também a cultura que tem essa tarefa de fazer com que a comunidade, a cidade, ela se expresse através dos seus talentos, os seus artistas, porque também uma cidade, ela é fruto da soma, né, dos seus talentos, da sua arte, da sua cultura, das suas tradições, e isso tem que estar sempre presente, reconhecendo e dando oportunidade. E a gente vê agora, nesse período, né, de quarentena e de Covid, o quanto está fazendo falta a cultura, ter um espetáculo, de ter um evento na praça, na rua, no cinema, quanto faz falta a cultura também, porque é necessário para, inclusive, a saúde nossa, física e mental, né, a cultura de uma cidade. Eu que agradeço, obrigado, estou à disposição, um belo papo, pena que passa tão rápido, né? Verdade. Um abraço, então. Uma alegria sempre debater com vocês. Abraço. Obrigado, igualmente. Aquilino, obrigado. Abraço. Abraço a todos. Legal. 57 minutos de programa, 14 horas 58 minutos, pontualmente. O Teoria de Tudo fica por aqui. Você pode, como temos dito, acompanhar no Instagram, no YouTube, as repetições do programa e acompanhar os programas anteriores. Aqui você também tem a chance de mandar a sua sugestão de pauta. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.